O texto que eu escolhi fica lá em João capítulo 11, texto conhecido de nós. Enquanto você abre aí João capítulo 11, na próxima quarta-feira, dia 8, pastor e psicólogo André vai estar ministrando aqui a palavra do Senhor, falando sobre ansiedade e medo. Na quarta-feira, dia 15, vai estar pregando o pastor Luiz Miranda, terapeuta, vai estar falando sobre mágoa e liberando perdão. No dia 22 da quarta-feira, que vai estar aqui a doutora Josiane Vasconcelos, está ministrando uma palavra a respeito de angústia e depressão. E na última quarta-feira, no dia 29, se eu não me engano, 29, vai estar aqui o pastor Arthur, vai estar ministrando a palavra do Senhor, falando sobre autoestima, a base da nossa autoestima, que é a palavra de Deus, amém? Você achou João capítulo 11? Eu quero ler alguns versículos somente. João capítulo 11, a partir do versículo de número 1, diz a palavra do Senhor: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vai lá para o versículo 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Versículo 17. Chegando, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Versículo de número 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Versículo 35, Jesus chorou. No versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Amém? Nós estamos diante de um texto, irmãos, um texto muito expressivo. E esse texto aqui é um dos textos mais marcantes no ministério de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Essa ressurreição de Lázaro,
ele é um milagre, do sétimo milagre de Jesus, e o maior milagre de Jesus, e é o último milagre de Jesus realizado na última semana antes de Jesus ser preso e ser crucificado. Jesus ele realiza esse milagre. Uma semana depois, Jesus ele é preso e Jesus ele é crucificado. O texto inicia com uma notícia de Lázaro, que Lázaro estava doente, ele estava enfermo. Então Lázaro doente, Marta e Maria, ele era uma família que já tinha abrigado Jesus na sua casa, na sua residência. E por causa disso, a Bíblia vai trazer que eles tiveram uma amizade, se tornaram amigos por causa disso. Então o texto ele vai falar que Lázaro está enfermo, só que o texto ele não diz qual é a enfermidade de Lázaro. A Bíblia vai dizer que Marta e Maria, ela faz aquilo que é certo aos seus olhos. Marta e Maria, ela faz aquilo que é certo diante de uma adversidade. Diante da aflição, Marta e Maria, ela toma uma posição, uma atitude certa. Elas buscaram ajuda em Jesus. E aí eu quero declarar algo para você aqui, que Jesus ele é a solução. Jesus é essa porta. Jesus ele é aquele que dá direção para a nossa vida. Jesus é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é essa porta onde nós entramos e encontramos alegria e paz em nosso coração. Então Marta e Maria, diante das aflições que ela está enfrentando aqui, ela busca ajuda em Jesus. Então o que ela faz? Ela pega um mensageiro, e esse mensageiro que ela pega, ele manda esse mensageiro chamar Jesus. A Bíblia vai dizer que Betânia, e aonde Jesus estava, era mais ou menos 32 quilômetros, caminho de um dia. Então o mensageiro sai de Betânia, caminha um dia até chegar onde Jesus estava. Jesus estava em Pérea, caminho de um dia. E ao chegar, esse mensageiro, ele vai dizer para Jesus: Senhor, está enfermo a quem você ama. Lázaro está enfermo a quem você ama. E aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus recebe aquela notícia, o texto vai dizer que ao receber, Jesus ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então Jesus está declarando aqui o seu propósito. O propósito daquela enfermidade não era para a morte, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Está estabelecido aqui o propósito nesse versículo, e o propósito de Deus era manifestar a glória de Deus. O propósito de Deus era fortalecer a fé dos discípulos. O propósito de Deus era despertar uma fé salvadora diante dos judeus, diante das pessoas. A ressurreição de um morto é um milagre maior do que a cura de uma enfermidade. Esse era o propósito da manifestação da glória de Deus. Então, existem alguns ensinamentos da palavra de Deus. A multiplicação dos pães, lá em João capítulo 6, Jesus está ensinando que Ele é o pão da vida. Lá em João capítulo 9, a cura do cego de nascença, Jesus, Ele está ensinando que Ele é a luz do mundo. A ressurreição de Lázaro vai ensinar que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Então, cada propósito de Deus tem um ensinamento. Para quê? Para que a glória de Deus seja manifestada. Então eu quero declarar na vida de vocês, talvez você esteja passando situações de aflições, e qual é a resposta, qual é a solução que nós precisamos ter? Nós precisamos ter essa atitude de buscar ajuda em Jesus. Jesus tem um propósito, Jesus tem um objetivo. No versículo 6, a Bíblia vai dizer: sabendo que Lázaro estava doente, ainda assim Jesus demorou 2 dias no lugar aonde ele estava. Preste atenção, analise isso. Jesus, sabendo que Lázaro, no versículo anterior, no versículo 5, a Bíblia vai dizer que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E quando ele recebe essa notícia de que Lázaro, a quem ele amava, estava enfermo, a Bíblia diz que Jesus, ele ainda assim permanece
por 2 dias no lugar aonde ele estava. Então pare e analisa isso, porque quando nós mandamos o mensageiro chamar a Jesus, eu tenho em mente que isso aí é como se fosse a nossa oração. Quando nós oramos a Deus, nós oramos e a nossa mensagem, a palavra da nossa oração vai encontrar Jesus, para que Jesus ele possa trazer solução para o nosso problema, para que Jesus possa atender o nosso problema, a nossa situação. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele permanece por 2 dias no lugar onde está. E olhando para essa atitude de Jesus, a gente vai perceber que Jesus parece que pouco se importava, ou pouco se importou. Parece que Jesus não estava disponível naquele momento para poder atender uma família a quem Jesus amava. Parece que Jesus ele fez pouco caso do problema e da situação que Marta e Maria estavam vivendo e enfrentando. E é exatamente aqui que começa a gente ter um sentimento de abandono, um sentimento de frustração, um sentimento de decepção, um sentimento do seguinte: do que adiantou servir a Deus? O que adiantou buscar a igreja? O que adiantou participar dos cultos, se no momento em que nós mais precisamos de Jesus, Jesus não nos atendeu? Aí fica esse sentimento de abandono, esse sentimento de decepção, de saber que Jesus não chegou no momento e na hora que nós mais precisamos que Jesus venha atender. E é nesse momento aqui, irmãos, é que quem não tem raiz no Evangelho, não tem uma experiência com Deus genuína, normalmente essas pessoas não entendem como Deus trabalha, não consegue compreender os propósitos de Deus para a sua vida. E é exatamente nesse momento em que às vezes as nossas orações não são respondidas, e que a sensação que nós temos é que Jesus ele está calado, ele não está ouvindo as nossas orações. A sensação que a gente tem de talvez decepção, frustração, e é exatamente nesse momento que quem não tem raiz no Evangelho abandona a fé, abandona a igreja, abandona a Deus. Quem não consegue entender os propósitos de Deus se decepciona. Quem não consegue entender os propósitos de Deus, a forma como Deus trabalha, se frustra. E aí a pessoa começa a se questionar o porquê aconteceu essas coisas comigo. O que está acontecendo? Por que aconteceu? Por que essa aflição veio tanto? Começa a questionar a Deus. Deus, por que o Senhor permitiu que essas coisas acontecessem na minha vida, na minha família? Aí Jesus fala em João capítulo 16, 33, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Deus não poupou Jesus de situações aqui na terra. O próprio Deus não vai permitir, não vai poupar você de passar por situações, processos aqui nessa terra. Quer ver? Jesus sabe o que é a dor da solidão. Ele foi deixado no Getsemane e na cruz. Jesus sabe a dor da perseguição. Ele foi caçado por Herodes, vigiado pelos fariseus, odiado pelos escribas e entregue pelos sacerdotes. Jesus sabe a dor que é da traição. Ele foi traído pela multidão que aplaudia ele. Jesus foi traído pelo Judas. Jesus foi negado por Pedro, abandonado pelos seus discípulos. Jesus sabe qual que é a dor de uma humilhação. Ele foi preso, escarnecido, cuspido, deixaram Jesus nu, ele foi pregado na cruz do madeiro como se fosse um malfeitor. Jesus, ele sabe a dor de uma pessoa que não tem teto, ele não tinha um lugar para repousar a sua cabeça. Jesus sabe a dor da enfermidade. A Bíblia vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, ele sabe a dor da
morte, a Bíblia vai dizer que ele suportou a morte, ele foi levado ao matador e como ovelha muda, não abriu a sua boca. Jesus sabe, o próprio Deus não poupou Jesus, não deu imunidade a Jesus de passar por situações. E Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, vai dizer que tudo se sucede igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao puro e ao impuro, quem não sacrifica e aquele que sacrifica. Tudo se sucede igualmente para todos debaixo do céu. Mas há uma diferença. Aquele que é crente, verdadeiro, genuíno, ele vai fazer o que Marta e Maria fez. Ele vai buscar auxílio em Deus, ele vai buscar ajuda em Deus, porque sabe que a resposta, a solução, a direção está em Cristo Jesus. Então você vê, quando nós criamos expectativa, em Marta e Maria, elas criaram uma expectativa aqui, e quando essa expectativa não acontece, a pessoa se decepciona. O que é decepção, pastor? Decepção é quando você cria expectativa em alguém, em alguma coisa, e essa coisa não se corresponde à expectativa que você colocou, você se decepciona, você se frustra. E a minha pergunta pastoral nesta noite é: como é que você age quando você sofre uma decepção? Como é que você age, como é que você lida quando você sofre uma decepção amorosa, uma decepção de família, uma decepção entre amigos, lá no seu trabalho, uma decepção entre irmãos? Como é que você elabora isso no seu coração, na sua mente? Como você reage quando as pessoas decepcionam você? Você cria uma expectativa, mas as pessoas às vezes decepcionam você. Como é que você reage? Será que você confronta essa pessoa? Será que você se vinga dessa pessoa? Não, eu vou me vingar. Será que você tenta punir essas pessoas? Será que você ora e pede a Deus para você elaborar isso no seu coração e tentar esquecer isso? Então é esse comportamento que você tem quando você se decepciona. Esse comportamento fala mais de você do que a pessoa que decepcionou você. A maneira como você vai lidar com a frustração e a decepção na sua vida fala mais de você do que com que a própria pessoa que decepcionou você. No versículo 21, Marta, ela demonstra a sua decepção. Jesus estava chegando na aldeia, o que ela fez? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. Então o que está acontecendo aqui? Ela revela o sentimento que há no coração dela. Ela está decepcionada, Lázaro morreu. Se Jesus chegasse antes de Lázaro ter morrido, Lázaro não ia morrer, Jesus poderia ter curado a enfermidade. Então o sentimento dela é que o Senhor demorou. A decepção é que o Senhor não veio logo. A decepção no coração dela é que o Senhor estava ausente no momento em que mais precisamos do Senhor. Então essa demora de Jesus deixou Marta decepcionada, deixou Marta frustrada com Jesus. Olha o sentimento. E existem situações como essa, que às vezes a pessoa tem dificuldade de perdoar outras pessoas quando se sente abandonadas, não correspondidas, quando se sente injustiçadas. A pessoa se decepciona, ela se frustra, porque ela colocou expectativa em algo e esse algo não foi correspondido. A frustração mostra a sua imaturidade emocional. Vou repetir, a frustração mostra a sua imaturidade emocional, a maneira como você lidar com as suas emoções. E sabe por quê? Muitas das vezes a pessoa, ela se vinga das outras pessoas quando alguém foi injusto com você,
quando alguém decepcionou você, quando alguém não correspondeu a você, quando alguém foi ingrato, quando alguém causou dor a você. Muitas vezes as pessoas se vingam disso. E sabe por que elas se vingam disso? É como se fosse uma maneira de punir essa pessoa que decepcionou. É uma maneira que você tem de punir essa pessoa por aquilo que ela fez de injustiça a você, porque te causou dor. Aí você quer punir essa pessoa, você quer se vingar dessa pessoa. Só que às vezes a pessoa que faz isso, ela não sabe que ela está se contaminando a si mesma. Todo veneno que você, toda a maldade que você deseja para outra pessoa, toda forma de punição, tudo aquilo que você faz para atingir outra pessoa, você está destilando esse veneno para você, para dentro do seu coração, para você mesmo. A raiva, o ódio, o rancor que você tem por alguma pessoa, na verdade você está fazendo mal a você mesmo. E aí você fica ressentindo. Você já viu que acontece algo e você sempre está lembrando de algo que aconteceu há muito tempo, e você vem trazendo aquilo, Então são frustrações, são decepções que a gente passa ao longo da nossa vida, que a gente se decepciona, a gente se frustra, e a gente às vezes não sabe lidar com aquilo, e a gente vai acumulando essas decepções, essas frustrações em camadas, e a gente começa a ressentir aquilo, a gente começa a reviver essas frustrações, a gente começa a remoer essas decepções. Você fica revivendo, ressentindo, remoendo tudo aquilo que já passou, e é você quem sofre, e a pessoa que fez deve estar dançando, deve estar despreocupada. Por isso que decepção, frustração, perdão, mágoa, fala mais da gente, do nosso comportamento, do que da própria pessoa que fez. Os mais maduros são sempre os primeiros a reconhecer e a elaborar essas situações. As pessoas que são mais vazias são as pessoas mais escandalosas, gritam, fazem shows, são aquelas que não têm maturidade emocional na sua vida. E isso adoece as pessoas. Crentes são sentimentos que estão no coração da pessoa, que a pessoa não consegue perdoar, e ela fica ressentindo, revivendo aquilo. E muitas das vezes as pessoas começam a fugir, a ter fuga, quer sair do ambiente aonde houve o problema. Às vezes dentro da igreja as pessoas querem sair da igreja aonde houve o problema, aonde houve a decepção, aonde houve o problema do relacionamento. Aí ela abandona o ministério, abandona os amigos, abandona Deus, abandona a igreja, e não consegue elaborar no seu coração, não tem maturidade emocional para lidar com essas situações. E nós temos que aprender a desenvolver e a enfrentar esses reveses da vida. E são esses reveses da vida que faz a gente se ressignificar. As decepções, eu coloquei aqui, faz parte da nossa vida. E a gente aprende e precisa aprender a lidar com essas decepções, com essas frustrações. Paulo disse em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas significa coisas boas, coisas ruins. Coisas boas vão acontecer, boas notícias, coisas novas, bênção, vitória vai acontecer, e a gente vai se alegrar em Deus. Mas coisas ruins também acontecem, a porta se fecha. Situações ruins também acontecem, situações de perda também acontecem, mas a gente precisa aprender a lidar. Por quê? Porque tudo isso coopera para quem? Para nós que amamos a Deus. Tudo isso há um propósito, e a gente precisa entender esse propósito de Deus nas nossas vidas.
No versículo 23, a Bíblia vai dizer que Lázaro está morto. Lázaro está morto, há um clima de luto. E o que é o luto? O luto é o tempo necessário para a nossa mente processar e entender esse sentimento de perda no coração que a gente sente. Olha quantas coisas que Marta e Maria viveu: decepção, frustração e luto. E eu sei que muitas pessoas aqui, como eu, viveu esse momento de luto. O luto é um dos sentimentos mais intensos que o ser humano pode vivenciar na sua vida. O luto é esse processo de adaptação que a gente tem que viver após uma perda de alguém. Quais são as etapas do luto, irmãos? Eu estou falando de luto aqui, luto de perda. A morte, perder alguém, está na primeira. Segundo, o divórcio. Mas tem pessoas que, quando perdem o seu trabalho, pessoas quando perdem o seu carro, pessoas quando perdem o seu bem, algo estimado, algo que ele amava, a pessoa ela sofre essas etapas do luto. São 5 etapas. Primeira etapa, a negação. Essa etapa da negação, a pessoa não acredita que aquilo ali está sendo real. Você não acredita que isso aconteceu com você. A pessoa ela entra no mecanismo de defesa temporário de isolamento. Quando você recebe a notícia, aconteceu, o que você faz? Você não consegue acreditar. Não, isso não pode estar acontecendo. Você se isola, você não quer falar com as pessoas, você não come, você não bebe, você não dorme. Não é isso que acontece? Segundo, a raiva. E esse sentimento de raiva é o sentimento do seu coração, é a raiva. Ela quer culpar alguém, ela quer encontrar um bode expiatório, e ao mesmo tempo é um sentimento de culpa. Ela está nessa etapa de raiva. Ela quer encontrar alguém, alguém como bode expiatório, alguém como causador daquela dor dela. Por isso, você às vezes pergunta: por que está acontecendo comigo? É o confronto da realidade que a pessoa vai viver agora. Tem muita gente que na pandemia morreu, e muitos parentes colocaram a culpa no governo porque a vacina não chegou no tempo. Quer achar um bode expiatório, quer achar alguém como culpado. É a raiva, é o sentimento de raiva. E esse processo é natural do luto, irmãos. Terceiro, vem a negociação, a barganha. Ela pensa: se eu tivesse feito isso, porque eu não ajudei o que deveria ajudar. Vem aquele sentimento, né, de negociação, porque eu não fui até lá. Quarto, depressão e tristeza. Esse aqui é o sentimento em que a pessoa ela tem a consciência da perda dela. Depressão e tristeza, ela tem a consciência que ela perdeu, e aí entra um processo de tristeza profunda e depressão. E é aqui que, se a pessoa não passar para a próxima etapa do luto, que é a aceitação, é aqui que muitas pessoas ela permanece num estado de tristeza profunda e depressão no seu coração, que tem que tomar remédio, tem que fazer terapia. A pessoa não consegue, está em depressão, não sente desejo para fazer mais nada, acabou. É a apatia, é a tristeza, é a culpa, é o desamparo. Então ela entra nesse processo de tristeza profunda e depressão, mas ela precisa sair dessa etapa. E quando ela sai dessa etapa, ela entra na etapa da aceitação, que é a quinta etapa. A raiva já perdeu a voz, então você começa já a elaborar mais a sua dor. Você traz lembranças, traz memórias, mas aquelas memórias não faz você, aquelas recordações não faz você chorar mais. É a maneira de você lidar melhor com as suas emoções, é diferente agora. Então a aceitação, ela sabe que a pessoa foi embora, ela aceitou isso de fato.
pessoa foi embora. Então o luto é um processo natural, necessário, fundamental para preencher o vazio que é deixado pela perda significativa. Então decepção, luto, frustração. Deus não está alheio às nossas dores, aos nossos sofrimentos, às nossas aflições, aquilo que você passa. Deus, Ele concede a sua ajuda, Deus, Ele concede o seu consolo a cada um de nós que precisamos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda a consolação. É Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação. Está passando por situação difícil? Alguém te decepcionou? Alguém te perseguiu? Alguém te traiu? Alguma coisa frustrou você? Saiba que em todo tempo Deus, Ele está pronto para confortar você em toda a sua tribulação e angústia. Versículo 38, para a gente encerrar. Jesus disse, lá se dirige ao sepulcro e ordena para tirar a pedra. No versículo 43, Jesus clama em alta voz: Lázaro, sai para fora. E o interessante é que Jesus, ele está onde? Está no cemitério. Cemitério é lugar de quê? Dos mortos. Mas por que Jesus chamou o nome de Lázaro? Porque Marta e Maria foi o único que chamou Jesus. Marta e Maria chamaram a Jesus. Jesus chegou lá. Por isso que Jesus falou assim: Lázaro, sai para fora. Porque se Jesus falasse, sai para fora, todos os mortos ressuscitariam. Mas como Marta e Maria chamou Jesus, o milagre aconteceu para aqueles que chamam a Jesus. O teu milagre vai acontecer quando você chamar a Jesus. Não é no seu tempo, não é na sua hora, mas Deus tem os projetos e os propósitos dele. Jesus não chega atrasado, ele não tarda, ele não falha. Jesus, ele chega pronto, no horário certo, para poder cumprir o seu propósito, mesmo sabendo que Jesus está correndo perigo, porque Tomé está falando, ainda há pouco os judeus estavam querendo apedrejar você, e você está querendo voltar para lá, mas Jesus amava Marta e Maria e Lázaro. E Jesus voltou para aquele lugar, sabendo que estava correndo perigo de vida. Olha a demonstração do amor e do carinho do Senhor. Ele foi lá, ressuscitou Lázaro. Você começa a perceber o quanto Jesus, ele ama você. Você começa a perceber que Jesus, ele conhece as suas dores, conhece os seus medos, as suas decepções e as suas frustrações. Esse é o capítulo 11. No capítulo 12, a gente tem Jesus, que é a palavra, Lázaro, que é o milagre, Maria, a adoração, Marta, o serviço, e Judas, que é o traidor. 5 coisas. E quero deixar essa palavra para você nesta noite, saber que Jesus, ele conhece as suas aflições. Jesus, ele conhece que você se decepcionou, quem está te perseguindo, quem está te traindo, quem está conspirando contra você. Jesus sabe. Então clama a Ele, assim como Marta e Maria clamou e buscou ao Senhor, e a resposta veio, que você possa clamar ao Senhor, buscar o Senhor, em nome de Jesus. Não guarda no coração sentimento de decepção com alguém, não guarda no seu coração sentimento de frustração, de dor. Comece a você, em nome de Jesus, se espelhar na palavra, se curar pela palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Aplauda o Senhor Jesus.